Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre o Rei da Noite. E não só sobre o Rei da Noite, como também da Rainha da Noite. As pessoas são machistas e esquecem que houve uma Rainha da Noite também, inclusive que praticamente, né, deu um nó na língua aqui, que praticamente ela foi responsável por transformar o Rei da Noite em Rei da Noite. Bom, o que a gente mais sabe sobre o Rei da Noite é o que os contos da Velha Ama nos dizem. A gente sabe que os contos da Velha Ama dizem muito mais do que lendas, não é só uma lendinha qualquer. Ela disse isso, é velha, gaga, louca. Não é só isso, ela sabe muita coisa. E os contos dela, a gente sabe que muitos deles são verdade. Então a gente acredita que os contos dela sobre o Rei da Noite também sejam verdade. Nos livros a gente teve muita coisa sobre o Rei da Noite. Muita sim, né? A gente soube mais coisas, que dá mais pistas sobre a origem dele. Já na série a gente não teve tanta coisa assim sobre o Rei da Noite. A gente mal sabe na realidade quem é o Rei da Noite, porque a Velha Ama não está mais presente na série. Isso aconteceu por conta do falecimento da atriz Margaret John. Ela acabou falecendo e a HBO resolveu, com um sinal de respeito, não substituir a atriz e deixar também a personagem morta ali, para que não houvesse nenhum tipo de rixa, porque normalmente acontece isso. O personagem morre, substitui, aliás, um ator ou atriz morre, aí substitui o ator e normalmente dá briga. E isso a HBO não quis briga e enterrou a personagem. De acordo com a Velha Ama, o Rei da Noite ele surgiu durante a Era dos Heróis, né? Eu já falei sobre a Era dos Heróis em outros vídeos. A Era dos Heróis foi quando ela se iniciou quando os primeiros homens e os Filhos da Floresta fizeram um pacto para que eles não estivessem mais em guerra. Depois que eles fizeram esse pacto, aí começou a Era dos Heróis. Inclusive foi nela que a Azor Ahai surgiu. Tem um vídeo sobre a Azor Ahai que nós falamos. Está aparecendo aqui na tela para as vossas senhorias acompanharem. Bom, segundo a Velha Ama, isso foi também depois de erguerem a muralha, né? Até porque o Rei da Noite teria sido o 13º Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Ele era um guerreiro extremamente destemido e habilidoso e foi nomeado, né, foi honrado como Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Um belo dia, ele estava lá, provavelmente vigia, sei lá, ele viu uma mulher que, segundo o livro, tinha a pele branca como a lua e os olhos eram azuis como estrelas. Então, esse cara, provavelmente maluco, viu essa mulher, estranha pra caramba. Imagine na sua cabeça uma mulher muito branca com olho azul igual a estrela, não parece estar muito sadia. Ele olhou e falou, nossa, que gata. Ele foi lá, perseguiu ela, segundo o livro, e a amou. E, segundo o livro também, quando ele deu a semente dele a ela, ou seja, quando ele chegou ao ápice de seu prazer, ele não entregou somente sua semente, ele entregou também sua alma. Junto com isso foi a alma dele e ele passou a ser dela, digamos assim. Depois ele levou ela para Forte Noite e daí quando ele chegou lá em Forte Noite ele se autodeclarou o rei da noite, e ela seria sua rainha, a rainha da noite. E lá ele governou por 13 anos. Eu não sei o que a galera tava fazendo para ficar 13 anos. Pô, tá governando lá, ó, rei, 13 anos. Ó, não, deu tempo, 13 anos, vamos lá, né? Vamos embora porque já tá na hora da gente tirar esse cara. E quem que decidiu tirar esse cara? Foram os Starks e também os Selvagens, né? O Rei do Norte, que sinceramente não me lembro de terem dito qual era o Rei do Norte que reinava naquela época, mas disseram qual era o rei para lá da muralha, que era o Joramun. Ele pegou seus selvagens, os Starks pegaram seus exércitos, se juntaram, foram lá e detronaram o Rei da Noite, teoricamente de uma vez por todas. Durante o reinado do Rei da Noite, houveram várias atrocidades que aconteceram, e essas atrocidades, elas não podem ser ditas no norte até hoje. Os caras, eles, é mais ou menos como se fosse o nome do Lord Voldemort, você não pode citar. É extremamente horroroso para eles quando você cita isso, então as pessoas não citam de forma alguma, mas a gente sabe que foram coisas horríveis. Uma dessas coisas horríveis que aconteceu, que quando eles detronaram o Rei da Noite, eles descobriram, foi que o Rei da Noite ele estava oferecendo, né, fazendo oferendas para os outros. Isso lembra um pouco o que o Craster, ou Craster, não sei como vocês preferem chamar ele, como
ele fez na terceira temporada, a gente viu que ele pegava sempre os bebês que eram meninos, né, entregavam aos outros e eles faziam ali aquele ritual que nos livros não tem, mas na série a gente pôde ver, a gente acredita que está no cânone também. Então ele fez sacrifícios, né, oferendas e etc. A gente não sabe se foi igual, mas deve ter sido igual, e isso dá forças, né, para ele ter cultuado cultuado os outros e etc. como deuses, e talvez a mulher dele tenha sido até mesmo uma outra, né, digamos assim, na série, e até mesmo nos livros a gente não tem muito falar sobre mulheres outras, somente outros. Eles não falam se são homens, mas normalmente aparece homens, porque não tem feições de mulher de nenhuma forma. A única parte que aparece mulher são quando eles ressuscitam os mortos. E a Rainha da Noite pode ter sido uma Witch ou White, né, que são quando os outros eles ressuscitam uma pessoa, porque tem os olhos azuis também, e pode ser uma mulher branca, que no frio ficou ainda mais branca. E segundo ainda o livro, ela tinha a pele bem gelada, como o gelo, como a neve, eu não lembro qual é a comparação. Então ela pode ter sido realmente uma morta ressuscitada, ou uma outra mesmo. Seria legal que fosse uma outra. Por conta de todas as atrocidades que o Rei da Noite ele cometeu, o que os Starks e a galera do norte, os nobres do norte, decidiram era que o nome dele deveria ser apagado de todos os anais, de toda a história do norte, de Westeros, de tudo. O nome dele não poderia mais ser citado e ninguém saberia quem foi o Rei da Noite. Provavelmente para que isso não se repetisse, para que ninguém o cultuasse ou qualquer coisa desse tipo. Mas isso dificultou bastante pra gente descobrir quem é o Rei da Noite. A gente não sabe quem é o Rei da Noite. Ele pode ter sido um Amber, ele pode ter sido um Flint, ele pode ter sido um Bolton, ele pode ter sido até mesmo um Stark. As pessoas acreditam que ele possa ter sido mais um Bolton ou um Stark. As pessoas também acreditam que ele pode ter sido irmão do Rei do Norte. Então, um personagem muito importante, irmão do Rei do Norte, né? Um Rei do Norte e um Rei da Noite. É até legal falar. Depois de tudo isso aí que aconteceu, né, do Rei da Noite, os nobres do Norte novamente se reuniram, né? E aí eles decidiram que a Patrulha da Noite não poderia ter muros nem qualquer outro tipo de fortificação do sul, né? As pessoas poderiam e deveriam acessar a patrulha diretamente do sul. Eles não poderiam chegar lá e encontrar um portão. Vocês devem ter percebido que a Patrulha da Noite lá, todos os castelos são totalmente abertos. Você só chega lá. Por conta disso. Porque seria muito difícil se eles tivessem alguma fortificação ali para os exércitos conseguirem barrar, né? Quebrar aquilo ali. E daí pegar quem estivesse lá se autodeclarando rei ou qualquer outra coisa, fazendo destruição ao algazarra. E portanto foi decidido isso. Além disso, foi nessa época também que eles decidiram que a Patrulha da Noite ela teria que ser politicamente neutra. Ela não poderia favorecer a um rei ou a outro, a um senhor ou a outro. Sempre teria que ser neutra ali. Não poderia jamais escolher nenhum lado de qualquer guerra. Bom, basicamente, isso foi tudo que a gente tinha de conhecimento sobre o Rei da Noite. Mas eu quero deixar uma curiosidade aqui pra vocês, que sinceramente, mesmo eu pesquisando, não consegui descobrir, mas talvez vocês consigam descobrir o que isso significa. Se vocês perceberam o que eu falei, o Rei da Noite, ele foi o 13º comandante da Patrulha da Noite. E também ele reinou durante 13 anos na muralha, né? No Forte Noite. Então, 13 e 13. Vocês se lembram? Na quarta temporada, no quarto episódio, ao final dele, a gente vê o destino dos bebês que o Craster ou Craster ele enviava aos outros. Tem um bebezinho lá num altarzinho, daí chega um cara que disseram ser o Rei da Noite. A gente ainda não tem certeza, mas eles parecem muito com o Rei da Noite, que apareceu no final do oitavo episódio da quinta temporada, né, o Hard Home, que primeiro foi descrito como Rei da Noite e depois eles tiraram, não é o Rei da Noite não. A gente quando vê aquela imagem, essa imagem aí que vocês estão vendo agora do bebê, a gente pode contar 13 criaturas. Contem aí, são 13 criaturas, 13 seres aí que estão de preto. Então isso dá um pouquinho mais de forças que aquele realmente é o Rei da Noite, mas a gente não sabe, porque teoricamente o Rei da Noite morreu, teoricamente ele foi morto. E como ele se tornou um outro, e como será que ele ascendeu ao poder assim tão depressa?
Talvez por ele ter se juntado com uma outra, ele tenha sido ali, ele tenha conseguido. Ou talvez aquele ali tenha sido o filho dele, já que ele deu sua semente para aquela mulher. Às vezes ela pode ter tido um filho, mas não consegui achar nenhuma resposta. Talvez vocês tenham essa resposta para esse número 13 estar se repetindo aí tantas vezes. A gente sabe que 13 é um número teoricamente sagrado, né? Eram 13 pessoas que teoricamente estavam ali na mesa junto com Jesus e etc, 12 apóstolos, mas Jesus 13, e assim vai. Então 13 é um número que se repete em várias religiões. Talvez o George R. Martin tenha dado alguma pista de alguma coisa aí pra gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês terem assistido. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Se você está gostando dos vídeos, deixa aquele gostei também. E compartilhe os outros vídeos também nas redes sociais pra gente crescer, pra gente poder fazer mais vídeos e pra ficar mais legal também tudo isso daqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook, Twitter, Instagram. A gente também tem Instagram agora. E muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. E até a próxima.